Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elaine Kate, eu sou professora de dança e hoje eu tô aqui para conversar com vocês. Eu fiz um vídeo ontem, mas sabe quando você termina de fazer o vídeo e você fala assim: é uma coisa que eu quero conversar, mas eu ainda acho que eu não conversei isso da melhor forma e eu acho que eu fiz meio que corrido, não sei, não fiquei feliz. Eu fui editar, eu não consegui editar, eu olhei pro material e falei, não acho que vai ser produtivo nem pra mim, nem pras pessoas. Deixa pra lá. Mas hoje, enquanto eu tava me arrumando, eu recebi, desde ontem eu recebi uma mensagem, hoje de manhã eu recebi outra mensagem de duas amigas comentando comigo que tá me sentindo diferente nos últimos tempos, né? Eu não sei se eu mudei muito, porque logicamente você não vai mudar a sua essência, sou essa pessoa falante, gesticulosa e tudo mais. Mas de fato, tem acontecido algumas coisinhas por aqui que tem me feito repensar outras tantas, né? E eu tô muito feliz com o resultado desse repensar. Eu vou tentar explicar pra vocês porque é uma coisa muito complexa. E assim, tem até algumas pessoas que estão mais próximas a mim que estão passando por uma situação que eu passei também. E que quando existe a abertura, eu conto pra elas o que aconteceu comigo. E quem quer, eu tô ajudando, porque foi assim que aconteceu comigo. Uma pessoa também me deu a mão, me pegou na mãozinha e me ajudou a caminhar. E hora ou outra a pessoa tá aqui me ajudando. Né, Zéu? Muito obrigada. Vou sempre agradecer essa menina. Eu acho que realmente as coisas não acontecem por acaso. E mesmo não tendo uma amizade muito próxima, quase a gente se conheceu no começo do ano. E por conta de um vídeo que eu troquei com ela, a gente começou a conversar. E ela começou a me contar algo sem saber do que estava acontecendo comigo. E eu falei pra ela, eu não acredito nessas coisas. Ela falou, Alaine, tenta, se você tiver curiosidade, quiser, eu posso te dar a mãozinha aí e ver o que acontece. Outras pessoas já tinham trazido essas informações pra mim, só que eu acredito que muitas vezes a gente não tá preparado pra transmitir, por isso que eu vou falar de algumas coisas que aconteceram comigo e de como eu tô recebendo tudo isso. Porque eu ainda não consigo virar pra você e te trazer de repente uma mensagem de paz, mas eu posso te trazer uma mensagem que te bote curioso, que te bote questionador, que você fala, cara, eu já me senti assim, tô buscando isso daí que essa garota tá sentindo, como que eu faço? E você começa a pensar nisso, porque com certeza os caminhos para que você encontre também o que eu venho encontrando vai acontecer, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês é que assim, a gente sempre tem na nossa vida os altos e baixos, né? O momento de tá ok e o momento de não tá ok. Normal, beleza. O problema é que nos últimos anos eu tenho percebido que eu tenho tido muito isso aqui, ó. Demais da conta. E a gente começa a tratar isso com normalidade, porque hoje em dia, diferentemente de outros tempos, falar de doenças mentais está se tornando cada vez mais normal, né? As pessoas estão começando a falar mais sobre depressão, as pessoas estão começando a falar mais sobre síndrome do pânico, as pessoas estão começando a assumir mais que existe esse problema na vida delas, que elas desenvolveram, que elas tratam, que elas cuidam e tudo mais. E eu não sei até que ponto a gente consegue entender que, assim, normalizar um assunto não se trata de tratar com normalidade no sentido de descuidar da nossa saúde. Ah, porque hoje em dia é normal ter depressão. Ou quando a gente tá com o emocional muito desequilibrado, a gente já remete a uma doença mental sem nem ter um diagnóstico, né? A gente já fala, ah, eu não tô com a minha cabeça muito boa, né? E já causa uma preocupação, porque também quem tá acompanhando essas questões das doenças mentais, a gente já fica, nossa, mas o que será que tá acontecendo com a pessoa? E a gente já não quer, né, muitas vezes cobrar, ou a gente não quer falar de alguma coisa que é necessário. Então, assim, tá tão confuso isso que a gente já não sabe mais o que de fato é um problema já de um início de um desenvolvimento de uma. A gente já não sabe mais. A gente já não sabe mais o que é de fato uma pessoa que está desenvolvendo uma doença mental ou já está com uma doença mental desenvolvida e o que são pessoas que não estão conseguindo lidar com os próprios compromissos, com as próprias organizações, com as próprias emoções, né?
E se isso não é responsabilidade da falta de uma organização, da falta de um bom senso, de um comprometimento e tudo mais, né? E a gente vai normalizando. Vou tumultuando aqui, vou jogando e tá tudo certo. E além desse tumulto que a gente tá causando, as informações causam muito tumulto. Então, o tempo que a gente passa no celular, vendo informação, vendo vídeo, vendo notícia boa, vendo notícia ruim, essa polarização na política, na sociedade, tudo isso, a violência aumentando, o desemprego, isso tudo vai... E chega num momento em que quando você vai ver, cara, você não consegue levantar da cama. Né? Porque você tá num desânimo, você já não sabe mais nem qual é o motivo. E eu cheguei num ponto, alguns meses atrás, eu já tive outros picos, mas em situações muito diferentes, com gatilhos diferentes, e eu sempre fui muito crítica nesse sentido, porque eu tenho um pai com doenças mentais, e eu não romantizo isso, eu busco entender, inclusive para me cercar, né, onde eu posso contar melhor sobre isso, porque uma das doenças do meu pai é genética, né? E eu posso desenvolver em algum momento da vida, pode ser que eu nunca desenvolva. Então, eu tô sempre tentando estar ligada, já fiz terapia, quero muito voltar porque é uma coisa maravilhosa. Mas assim, a terapia é muito bom porque a terapia tem a coisa do autoconhecimento, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que eu fui criada, não sempre, mas eu fui criada dentro de uma religião. E sentir uma presença maior do que a gente pode explicar sempre foi muito reconfortante pra mim, né? Mas depois que eu me afastei da religião, e me afastei porque eu entendo que cada lugar que a gente vai existem regras, e eu sempre acreditei que regras servem para ser seguidas e não quebradas, então se eu não tô compatível, eu saio fora. Hoje, cada vez fica mais claro isso pra mim. Então, na época, eu preferi me afastar, né? E hora ou outra, quando eu tava muito mal, eu recorri à religião, né? Eu já tive aqui depoimentos até de fé, onde eu orei, pessoas, né, até da religião que eu frequentava, que é a religião da minha mãe, nos ajudaram muito, assim, em momentos que a gente tava precisando, eu principalmente, né, de resgatar a minha fé. Porém, eu sempre notei que, assim, eu precisava ir pra recarregar as minhas energias na religião. Passava algum tempo, aquilo tava me abatendo de novo, e aí eu tinha que ir de novo, né? E eu percebo, assim, que a religião ela tem um papel fundamental na vida do ser humano, que é trabalhar a fé, a esperança, o amor, a caridade. Mas a gente tá falando de seres humanos também, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas interpretam a Bíblia ou outras coisas da forma como elas bem entendem, né? Durante muito tempo, quando alguém chegava e falava assim, eu não acredito que Deus é um Deus ruim, que castiga, eu falava, essas pessoas querem mordomia, essas pessoas querem, né, fazer o que querem e tá tudo certo. Não, é porque hoje eu percebo que muitas vezes na religião, o que é errado pra religião, o que causa a perda da sua alma é muito pequeno, perto de outros comportamentos que deveriam ser olhados com mais atenção, né? Que é uma questão de ética, que é um tirar o olhar da redoma do umbigo e olhar para o próximo de verdade verdadeira, sabe? Muita coisa que eu venho entrando em contato hoje eu já ouvi na minha religião, mas nunca ninguém virou para mim como a Zéu falou, com muita, assim, verdade, aquilo entrou no meu coração de um jeito que ela não precisou repetir muitas vezes. Ela falou, Laine, você vai ter que praticar. E aí, eu me forço todo dia a ter um tempinho pra praticar. E quando eu me forço a ter um tempinho, porque eu acordo sempre achando que eu tenho muita coisa pra fazer ainda, né? Quando eu tiro esse tempinho pra praticar, é como se meu dia ele se estendesse, né? A minha cabeça fica mais tranquila. Então, o que eu quero contar pra vocês que eu tô fazendo hoje é tentando ter autoconhecimento, entender quem sou eu nesse mundo, entendendo qual é a minha missão. Eu nunca fui uma pessoa voltada para o materialismo, apesar de ser editora, as pessoas falarem, né, isso. Eu gosto do conforto, né? Ninguém gosta de passar necessidade nessa vida, mas eu não sou uma pessoa extremamente materialista, né? Não mesmo. A minha busca sempre foi por paz, por alegria, por felicidade, por saúde, porque eu acho que isso já vinha muito da minha casa, né? Eu me lembro do meu pai falando assim, eu não guardo dinheiro porque eu uso pro agora. Existe o ônus e o bônus disso. Hoje eu sei que é bom você ter uma reserva para caso haja uma necessidade. Mas o princípio da minha infância foi baseado em viver o agora.
foi baseado em aproveitar os momentos simples. Meu pai me fazia uma criança muito feliz, me levando para programas na cidade que eram gratuitas, né? Me levando para entrar em contato com arte a preço popular. Então, isso é da minha natureza, vamos por dizer assim, porque foi o que eu vivi na minha infância e eu gosto muito disso. Eu estou hoje trabalhando para lidar com o material, porque eu tenho sim minhas crenças de que o dinheiro pode te modificar para algo ruim, né? E a gente precisa do dinheiro porque a gente vive num mundo que o dinheiro tá aí, é uma energia, ela tem que fluir na nossa vida também. Mas eu sempre curti muito essa sensação que eu tive na minha infância. Eu gosto muito dessa fase da minha vida, ela foi muito boa. E eu gosto de sempre reviver ela agora na fase adulta. Então, pra mim não é muito difícil, minha mãe sempre falou, nunca foi muito difícil te agradar. Muitas vezes as pessoas tentam me agradar com coisas que não me deixam felizes, né? Que é presente, ficar me bajulando e tal. Pra me agradar não precisa de muita coisa, sabe? Real, verdade. E aí o que eu tô buscando hoje é entender, né, o que é uma verdadeira abundância na nossa vida. Eu acho que isso tá muito ligado à saúde, isso tá muito ligado a você ter equilíbrio da sua mente, você ter equilíbrio no seu emocional. Então, eu sempre fui uma pessoa acelerada na fala, acelerada nas ações, acelerada nas emoções, acelerada na ação. Então, muitas vezes eu fazia as coisas quando eu tava com raiva, ou tomava decisões quando eu tava muito feliz, e eu saía atropelando. Quando a maré não tava me levando, eu saía atropelando. Então, quando você consegue quando eu parei e falei, cara, tá errado isso aqui, eu preciso buscar. E aí você fica achando que é muito complexo, porque eu vou ter que pagar uma terapia, ou vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro, tem que. Tem horas quando você não tá com a cabeça em paz, você quer buscar coisas em lugares que, mais do que te deixar em paz, te deixa mais perturbado do que você já tava. E a busca por tranquilidade pra mim tem sido um caminho muito de boas, assim, não é uma coisa difícil. É tipo assim, a primeira coisa que eu aprendi foi parar e tirar um dia pra ficar em silêncio absoluto. Tipo, não tirar um dia, tirar algumas horas, eu não tenho essa capacidade ainda. Tem gente que fica um mês, velho, tem gente que fica anos sem falar. Este dom não me pertence, quem me conhece sabe. Enfim, mas assim, ficar em silêncio. Pra vocês terem uma ideia da minha agonia mental, muitas vezes, quando eu não tava ouvindo o tempo todo alguma informação, eu estava falando sozinha. Chegava no meio do dia, eu já tava esgotada, porque eu não precisava só pensar, eu precisava falar, blá, 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 blá. Tinha vezes que eu gravava as coisas que eu tava pensando pra eu me ouvir, pra eu não esquecer o que eu tinha pra fazer. Gente, doideira. Eu não ficava em silêncio um segundo no meu dia enquanto eu estava acordada. E aí, uma das primeiras lições que eu aprendi foi tirar um tempo pra ficar em silêncio absoluto. Então, desligo a televisão, não ouço música, não fico falando, fico com atenção total no que eu tô fazendo. Esse é o momento onde eu levanto, vou fazer meu café, vou arrumar minha casa e vou me arrumar pra começar a trabalhar. É o momento em que eu não falo absolutamente nada, não ouço absolutamente nada, e é isso aí. Tem horas que eu dou uma deslizada ainda e pego o celular, mas assim, ó, o próximo passo desse meu trabalho é realmente só pegar o celular quando houver necessidade, não ficar pegando por vício, porque isso é muito negativo mesmo, porque não tem como. Você não consegue filtrar muitas vezes as informações que estão chegando, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou. Uma outra coisa que me ajudou também foi comungar com a natureza. E eu achei isso muito interessante, porque quando eu me abri para de fato estudar sobre o assunto, já existiam algumas coisas que eu tinha trazido para minha vida, porque a minha pessoa estava necessitando. Então, assim, eu nunca tive cuidado com planta, eu nunca fui de ter planta em casa. Minha mãe não é muito das plantas. E um belo dia eu falei, cara, eu quero cuidar de planta. Eu tinha começado a fazer yoga e eu falei, eu quero ter mais plantas em casa. E eu comecei a trazer, comecei a mexer com a terra e tal. E aí, uma das coisas que tinha como missão era comungar com a natureza. Cuidar da planta, observar o mar, olhar o céu. Então eu ia pra minha varanda de manhã, ficava lá um pouquinho, ficava estudando sobre autoconhecimento, tomando o solzinho, depois levantava, cuidava das minhas plantinhas, conversava com elas, começava a ajeitar a minha casa
e tal. No primeiro dia que eu fiz isso, eu já comecei a ver muitos resultados na minha vida. Até aquela história da lei do mínimo esforço, sabe? Que a gente pensa que o mínimo esforço é você não trabalhar e ganhar muito dinheiro. Não tem nada a ver com isso. É outra pegada. A gente precisa começar a entender que, assim, e isso foi uma coisa que eu já passei em vários momentos da minha vida e eu não tava percebendo. Muitas vezes dentro vou falar dessa forma, tá? Porque eu sei que muita gente ainda vai pensar, mas as desigualdades sociais e tal, tem muita coisa também que eu ainda tô trabalhando na minha cabeça e eu entendo que aí do outro lado, se eu falar pela teoria, você também vai, né? Mas assim, dentro da vida que eu levo hoje, eu sei que eu não vou passar nenhuma necessidade, de fato. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho uma família muito amorosa, eu tenho amigos muito queridos, eu tenho, sabe? Então eu não preciso ficar trabalhando com medo de não dar conta e ser despejada e passar fome. Isso não significa que eu tô me apoiando na minha família e nos meus amigos. Só que quando eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de não dar conta dos meus compromissos, tudo que eu faço é pelo medo, né? Não é pelo querer servir o outro, pelo querer fazer bem ao outro, por querer crescer enquanto pessoa, por querer ter abundância na minha vida. Não, é tudo pelo motivo errado. Então, eu comecei a parar e pensar, falar, cara, todas as vezes que aconteceram coisas que foram ruins, eu tinha pessoas do meu lado, eu não fui abandonada. Então, dentro da vida que eu levo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Eu tenho pessoas muito amorosas, muito cuidadoras, então eu não preciso ter esse medo, sabe? Eu posso ser a minha verdade, eu posso ser o que eu acredito, eu posso ser o que eu quero entregar pro mundo sem ter medo. E aí, gente, as coisas começam a acontecer. Então, no primeiro dia que eu estava aqui em silêncio, eu fiquei das 9 até umas 2 da tarde. O que aconteceu foi, eu abri o meu celular e tinham várias, não era uma, eram várias coisas de trabalho pra mim. E a minha cabeça sempre ficou assim, não, eu preciso estar nas redes sociais, porque eu preciso postar sobre o meu trabalho, porque eu preciso vender as minhas aulas, porque eu preciso não sei o quê. Aí as pessoas falavam pra mim, Laine, não precisa. Eu falo, claro que precisa. Não desse jeito, né? Calma, não é por aí. Eu não tava entendendo. Eu fazia toda uma articulação, eu me organizava e tal, não sei o quê. E muitas vezes você faz, você não vê resultado. E aí você fica desconfiando da sua capacidade. Vem pessoas e falam assim, é porque você não sabe fazer. Ah, é porque você não tá pagando alguém pra fazer. Ah, é porque você não isso, você não aquilo. Obviamente a gente tem um negócio, a gente tem que investir. Mas a gente também tem que saber até onde a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Né? Eu sempre fui uma pessoa articulada, sempre fui uma pessoa de correr atrás do que eu quero, nunca fui de ficar na dependência das pessoas. Então, assim, é da minha natureza. Se eu não tenho como botar alguém pra fazer porque eu não tenho como pagar, eu não tenho como articular isso, eu vou e faço. Sempre foi de mim isso. Me julguem, né? Não acho nenhum problema nisso, acho inclusive uma qualidade. Só que quando você tá com medo, não adianta, velho. Você Ai, Brasil, é muito louco isso, mas é verdade. Aí, o que aconteceu? Nesse dia que eu fiquei em silêncio, várias coisas aconteceram. Primeiro, a minha cabeça começou a entrar num grau de silêncio, aonde toda aquela bagunça desordenada, porque é isso, a cabeça ela começa a ficar tão desordenada, que é muita informação e você tá o tempo todo afoito, o tempo todo com falta de ar, o tempo todo com o coração batendo muito forte, acelerado. Quando você silencia sua mente, é como se a tua cabeça, ela soubesse exatamente o que você precisa, o que você deseja. Então ela começa a pincelar coisas que você de fato precisa fazer ou que você de fato precisa pensar. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero muito fazer é reformar a minha salinha de dança aqui. E muitas vezes eu falo, putz, mas eu não tenho verba. Enquanto eu tava limpando a salinha lá, me veio a história da reforma que eu já tinha esquecido. E aí eu comecei a lembrar que várias coisas que eu precisava pra mudar o que eu queria mudar, eu já tenho aqui. Eu tenho tinta, eu tenho umas prateleiras que é do outro guarda-roupa que eu abaixei pra aumentar os espaços. Eu comecei a lembrar de coisas, eu comecei a lembrar que tinha umas coisas que eu queria fazer pra pendurar, que eu tenho um monte de miçanga numa caixa aqui encostada. Começou a me pipocar ideias, eu falei, cara, eu já tenho parte do que eu preciso. Agora eu preciso sentar, ver como eu quero fazer, o que eu quero fazer. Deu uns 3 dias, eu sentei, eu consegui imaginar coisa que eu nunca consigo.
eu consegui imaginar cada parede da salinha o que eu queria colocar nelas. E eu desenhei num papel e eu fui vendo o que eu teria que comprar e fui fazendo orçamento. Em uma semana eu consegui o que eu tô há 1 ano e meio tentando fazer e eu não conseguia fazer. Ficava empurrando, minha cabeça ficava muito confusa, eu ia fazer, acabava parando e ia dançar. Sabe umas coisas assim? Pois bem, terminei, peguei meu celular, 2 horas da tarde, tinha 3 alunas querendo fazer experimental, 2 alunas querendo fechar de uma aula que eu ia dar, uma academia me chamando para trabalhar, uma outra também, uma pessoa me chamando para ir fazer um trabalho de dança fora. Eu não tinha feito nada na internet e eu tinha um monte de trabalho assim, ó, um atrás do outro. E nesse período que eu te falei, cara, eu preciso muito me abrir porque eu quero muito aprender isso, foram acontecendo coisas que conforme eu fui aprendendo algumas lições, aqueles acontecimentos ficavam mais claros na minha cabeça. Tipo, olha só, eu recebi e tinha aqui um pedido, uma coisa que era tipo na base da doação, né? Eu tinha que me doar. Quase que eu falei não pra isso daqui. Porque muitas vezes a gente quer coisas que a gente não tá afim de dar. Então muitas vezes a gente quer amor, só que a gente quer que as pessoas dêem amor pra gente primeiro. A gente não dá o amor primeiro, entende? Então, gente, foram coisas que foram acontecendo assim, que é muito... Tem horas que dá, até fiz uma postagem ontem no meu Instagram, dá medo de contar, ao mesmo tempo que eu quero contar pra todo mundo, porque eu gostaria muito que as pessoas que estão se sentindo mal pudessem encontrar essa tranquilidade, porque assim, não é que a minha vida tá fácil, não é que eu tô vivendo no mundo paralelo, não é que eu não entendo o que tá acontecendo no mundo. Minha consciência política, minha consciência social, ela continua aqui. Só que ela tá um pouco diferente na forma de fazer, entendeu? Na forma de agir. E isso me traz uma certeza de que eu posso alcançar um resultado melhor, tanto para a vida do outro quanto para a minha, sabe? Então, essa tranquilidade, essa paz, perto do que eu tava passando, do medo, da desesperança que eu tava, menina, se eu pudesse, eu colocava isso na vida de todo mundo. A gente tem maior vontade de sair correndo e gritando e contando pras pessoas. Eu sentei aqui muito certa, agora eu tô começando a ter medo de postar esse vídeo. Porque muitas vezes eu falar dessa forma como eu tô falando pra você aí do outro lado, pode ser inclusive uma afronta. Como assim você tá conseguindo ficar em paz com tudo isso que tá acontecendo, né? Você mesmo já falou, já aconteceu, já fez e tá. Estamos aqui para aprender todo santo dia. E essas buscas minhas não são de agora, né? Agora, verdadeiramente, eu tô começando a entender o rolê de fato. Porque eu ficava muito nos altos e baixos. Eu parava pra buscar autoconhecimento quando eu não tava legal. Aí eu ficava bem um pouquinho, aí eu parava. Entendeu? Agora, como eu disse lá pra vocês, a Zel virou pra mim e falou... O jeito como ela falou, não foi porque foi a Zel e porque ela falou. O jeito como ela falou. Uma das coisas que eu tô aprendendo nesse processo é que a verdade... Toda a verdade é o amor. Né? Então, ela lá dentro da busca dela é tão verdadeiro isso pra ela, faz tão parte, né? Pra ela é tão verdade essa ideia do eu preciso praticar todo dia. Quando ela falou, Laine, você precisa praticar todo dia, aquilo entrou na minha cabeça, entrou no meu coração e é isso. Sabe? Todo dia eu tô vendo sobre, eu tô ouvindo sobre, eu tô prestando atenção, tô tentando. Não significa que eu não vou errar, não significa que eu não vou falhar, não significa que eu não... Eu percebo as minhas falhas, só que é um negócio que eu falo, putz, cara, preciso me atentar mais, né? E é isso, é todo dia um pouquinho. E dá medo mesmo de falar disso, assim, porque é como se eu posso causar muitas vezes o sentimento de afronta nas pessoas que não estão nesse lugar, nesse momento. Mas não é essa a ideia. A ideia é, assim, plantar uma sementinha, porque não foi do dia pra noite, sabe? Eu percebo isso todo como um processo. Não é de hoje que eu tô buscando autoconhecimento, não é de hoje que eu tô investigando coisas. Só que assim, eu fui meio que um carrinho de bate-bate. Eu vim aqui, aí eu vi algumas coisas que eu falava, isso eu acho que beleza, mas isso aqui não tá batendo. E aí eu ia pra... Agora eu tô em contato com informações que eu não me sinto desconfortável, até mesmo quando essas informações batem com coisas que até ontem eu acreditava como certa pra minha vida. São coisas que quando chegam pra mim, me traz uma clareza e uma compreensão e eu dou risada, inclusive da minha própria cara. Eu falo, como você foi idiota, garotinha, entendeu?
É mais ou menos isso. E aí eu queria dizer para vocês que dentro de um país polarizado, de uma política que a gente começa a desacreditar, né, das pessoas, dos políticos, achar que a gente não tem solução, a gente não enxerga muitas vezes que a gente está sentado sobre um solo mais rico do mundo, porque o Brasil ele é autossuficiente, a gente tem muita riqueza aqui, desde as naturais, principalmente as naturais, né? E então, assim, a gente, enquanto sociedade, precisa começar a tomar essa consciência de que a gente tá num país que ele não é pobre, ele não é miserável, ele não é ruim. Ele é muito maravilhoso, ele é muito rico. E a gente precisa começar a reconhecer isso. E vibrar para que a gente possa usufruir dessas riquezas da forma mais sábia possível também. Porque tudo que existe pode acabar. E não é porque existe muito que a gente não pode acabar e esgotar com ela. Então, é importante a gente ter conhecimento do que a gente tem e ter sabedoria para usufruir disso, né? Então, não é só deixar essa ideia de sabedoria, de saber, de conhecimento, de informação na mão de quem lidera o país. É nosso, né? Então, dá pra ficar em paz mesmo quando tá tudo pegando fogo, velho. Quando o cabaré tá pegando fogo. Porque e quando você fica em paz, você consegue, de repente, olhar como você pode, dentro desse incêndio todo, atuar de uma forma mais positiva para colaborar, né, com a sociedade, não é só pelo seu bem-estar, né? Tipo, eu estou a parte deste mundo infeliz. Não, você é parte dele, né? Você pode colaborar de uma forma mais consciente, mais positiva também. Então é isso, tá? Sempre que eu tiver vontade de trocar informação com vocês sobre isso, eu venho aqui. A hora que eu estiver preparada, de repente, eu vou contando pra vocês mais em detalhes como que as coisas se deram e fontes aí que vocês podem buscar pra se ajudar também. E pra quem, de repente, tipo, tá... o que tá acontecendo com a Ilane? Se você se sentiu confrontado, me perdoe. Não é essa a intenção de verdade, tá? Mas é isso. Aí agora eu vou desligar aqui e vou criar coragem pra postar, porque eu nem ia postar vídeo hoje. Porque eu também não tô na ansiedade de, vamos postar e vamos postar de qualquer jeito, qualquer coisa, não. Mas acho que essa é uma troca que, assim, tá vindo tão espontânea que eu acho que eu vou colocar mesmo assim. Vou. Tem problema, né? Não tem como a gente controlar o que as pessoas pensam da gente. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir para que você, se gostou, compartilhe, comente, diga o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou muito curioso, o que você gostaria de saber mais, se você quiser saber mais. Me segue no Instagram, tô postando. Gente, isso tudo que tá acontecendo comigo tá fazendo eu botar em prática o que eu sempre quis, mas eu não conseguia fazer porque eu nem sabia como fazer. Eu queria muito fazer um feed bonitinho, organizado, né? Aí teve um menino que eu conheci através de uma aluna minha, a minha aluna Kênia me apresentou o Bruno. E o Bruno tem um feed lindo. E eu falei, que lindo esse feed, mas eu falei, nunca vou conseguir fazer. Aí um belo dia eu estava aqui. Mentira, eu não pensei que eu não ia conseguir fazer, eu só pensei, que feed lindo, queria muito fazer, mas eu já tinha, acho que visto isso em outras postagens e eu pensei que eu não tinha capacidade de fazer. Mas no dele eu acho que eu olhei, gostei e falei, acho que eu quero fazer algo assim. Mas eu não sabia como, eu só joguei e fui fazer minhas coisas. Aí um dia eu tô aqui, me veio um start e eu falei, pronto, é isso. E eu fui fazer e eu consegui fazer vários materiais, porque eu não acho que exista a necessidade da gente ficar postando tudo em tempo real. Isso é uma coisa que tem deixado assim meu tempo muito mais daorinha, muito mais saudável com as redes sociais. Já que eu uso minhas redes sociais para o meu trabalho, porque eu quero dividir coisas legais com as pessoas, eu posso sim pensar num feed, eu posso sim não precisar tudo que tá acontecendo na minha vida postando lá no feed. No History eu posto coisinhas mais, né, do que tá acontecendo em tempo real, mas no feed eu posto coisas que traga uma calmaria para quem tá vendo, né? Porque você vai lá, você vai ver tudo branco e vermelho, só por hora. E aí eu tô pegando coisinhas assim para deixar um feedzinho mais leve. E aí eu boto uns textos lá que tem muito a ver com o que eu tô vivendo agora. Então, conforme algumas coisas vão batendo aqui, passa alguns dias, semanas, eu tô vendo que eu tô cada vez mais tomando consciência daquilo, eu vou e divido, sabe?
Então, se você quiser acompanhar também, vai lá, me segue no Elaine Kate, @Elaine Kate, tá? Não vai ter edição esse vídeo, gente. Vai com falhas mesmo, porque é isso aí, tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo começo de semana. Se você foi viajar e tá vivendo feriado prolongado, aproveite, né? Se você tá em lugar de sol, menina, toma sol. Vou sair daqui a pouco ali pro solzinho, vou ficar porque tá muito frio em São Paulo. Mas até isso que antes eu ficava, que frio horroroso. Eu tô curtindo, Brasil. Deitei ontem aqui, tomei sopa, bati umas séries, sabe? Fui ver uns filmes, fui estudar inglês embaixo das cobertas. Então é isso, tá? É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.